bola. Deixa eu passar aqui pelo chat, porque tem uma pergunta que eu vou fazer e que já Bora, casa aqui com o nosso querido amigo Ricardo, que está por aqui. E ele está falando aqui sobre Maurício, Thiago. E aí eu acho que todo torcedor hoje ficou meio ressabiado, né? Porque, enfim, o nome que estava engatilhado, na verdade, não chegou nem a ser engatilhado, né? A gente trouxe como informação aqui em primeira mão, né, de que o Bahia não chegou a fazer uma proposta por Martínez, né? Jogador que está no América Mineiro e que agora foi para o Fortaleza. Né, mas nesse caldeirão de nomes, né, que ferve aqui quando chega nesse período de janela, acho que ferve para todos os times, né, mas aqui por conta do Grupo City a gente fica alvoroçado querendo ver se vão trazer algum nome que venha a criar uma expectativa maior. A gente chegou a cogitar que talvez o próprio Maurício pudesse vir, né, e aí circulou, né, que ele possivelmente não ficaria no Inter e tal, né, no início da janela a gente chegou a cogitar que poderia ser um bom nome para poder vir para cá, porque tem outros jogadores que fazem parte do mesmo agente que estão por aqui, e aí eu queria saber de você como é que tá a situação dele. Tá bem complicada, viu? De ontem para hoje complicou muito a vida do Maurício aqui no Beira-Rio. Complicou, não necessariamente complicou, mas a informação dada pelo colega Alexandre Ernest do canal Vozes do Gigante, e ontem ela gerou um rebuliço aqui, né? Que o Maurício teria pedido para deixar o Inter. O Maurício teria pedido para ser negociado. Que é de conhecimento de todos que o Inter tem o Maurício como seu principal produto de exportação, né, a sua principal moeda de negócio, é sabido. Só que todo mundo imagina que o Maurício fosse ser vendido no meio do ano para talvez ser entregue no final do ano. Só que desde que voltou da seleção brasileira, no Sul-Americano, onde ele foi mal e fracassou junto com a seleção, o Maurício decaiu um pouco na entrega. E onde é que isso pegou muito mal ontem? Quando o Alexandre traz essa informação, o torcedor imediatamente casou essa notícia com as apresentações do Maurício contra o Juventude e contra o Belgrano, que foram muito abaixo do Maurício que a gente conhece. E aí, vocês que vivem do futebol, vocês sabem que quando o jogador quer ir embora e o clube não facilita, o cara baixa a régua. Daí tu diz, ele perdeu um gol feito contra o Juventude, mas um gol feito, sem goleiro, sem nada. Aí o torcedor já fica naquela, será que estava querendo ir embora? No final do jogo, ele entrou na onda do Nenê, que era reserva do Juventude, experiente, veterano Nenê, foi muito esperto, o Nenê chamou ele para a raia, ele entrou na do Nenê, o juiz expulsou ele. Então ele foi desfalque para o Inter, né? Deixou o Inter empenhado. Então o Maurício ficou muito mal. E aí vem mais uma camada de informação. E aí essa eu estou trazendo em primeira mão agora aqui. O Maurício deve ir para o banco de reservas no jogo de amanhã e a informação que eu tenho é que joga Gustavo Prado, que é um menino da base. Então o Maurício seria reserva para entrar um menino da base. Isso cada vez mais me fortalece a sensação de que o Maurício está com um ambiente muito tenso. O que a gente sabe é que ele foi muito cobrado junto do Robert Renan, pelo grupo de jogadores, em especial pelos veteranos, os medalhões, os líderes do grupo, né? Pelas suas vacilações. O Robert pela insolência do pênalti de cavadinha, um pênalti alternado em cavadinha que foi muito mal, e o Maurício porque jogou mal, porque foi um pouco indulgente também no jogo e entrou naquela do Nenê. Então tudo isso me parece que gerou um mal-estar do Maurício. O André Cury nunca negou que queria tirar o Maurício do Inter e negociar. Só que o André também tem muitos negócios com o Internacional, muitos jogadores aqui. Então a coisa vai se afinando. Eu, durante a janela de transferências, eu tive a informação de que o Maurício se abriu sim possibilidade dele ir para o Bahia, assim como para o Palmeiras. Assim como o Textor não abre mão de querer o Maurício. Hoje, dos três, eu diria que o grupo do John Textor é o que estaria mais próximo, mas não para jogar no Botafogo, para jogar no Lyon. E aí o Inter está tentando tirar pelo menos os 12 milhões que queria no Maurício, e mais o Adrielson, que não vingou lá na França e que poderia voltar, o Inter está precisando de zagueiro. Então eu vejo que esse negócio começa a encaixar algumas peças que interessam ao Inter, e aí seria essa a dinâmica. Mas agora é a corrida dos metais. Se o Grupo City apresentar o que o Inter quer, eu vejo que o Inter não vai fazer força para segurar o Maurício. E ele pode se sentir atraído por uma proposta ponte, né? Não, eu jogo no Bahia até o final da temporada, depois jogo em algum outro grande clube aí do Grupo City, por aí afora. É uma possibilidade, né? Então, a ver. Falava-se muito nisso, né? Eu lembro que a apuração na época, a primeira de todas, foi da ESPN. Tanto que antes de vir Everton Ribeiro, Jean Lucas, antes de ter qualquer tipo de negociação com o Caio Alexandre, o nome de Maurício foi o que gerou mais impacto, assim, não só pelo nome, mas pelos valores, assim. Eu acho que o Bahia, segundo informações da ESPN, tinha oferecido em torno de 60 milhões, né, de reais, né, no caso. E era um impacto, e era um impacto, assim, de tirar um dos destaques do brasileiro do ano anterior. Acho que o Maurício tinha tido 11 gols, 11 assistências, algo do tipo, assim. Tinha tido números muito bons e
e tinha sido uma das principais figuras do Internacional na temporada de 2023, não à toa, né? Como você destacou, foi para o Sul-Americano Sub-20 e tudo mais. Então, gerou um impacto aqui, né? E depois acabou se esfriando. A sensação que a gente teve é que o Bahia pegou essa grana, queria para ele, dividiu 24 milhões para Caio Alexandre, 24 milhões mais um pouquinho para Jean Lucas e uma quantia considerável em salário para Everton Ribeiro, né? Que aqui ganha quase seus 2 milhões de reais. Vamos combinar que é um bom negócio, né? É um bom negócio. Sim. Garantiu então, 3 bons titulares. Exato, por um jogador que agora está oscilando, né? E é natural, talvez, nessa idade, acabar passando por processos como esse, principalmente dentro do time que ele surgiu e que ele conseguiu né, ter um pouco mais de notoriedade. Então a cobrança dele mesmo, eu acho, em si, acaba sendo um pouco maior. Então, enfim, seria um excelente nome, mas eu, sinceramente, acho que nessa janela de abril aí o Bahia não vai desembolsar uma grana considerável para poder levar o atleta, não. Se fosse na segunda, talvez sim. E muito se falou disso também na apuração da ESPN, que se cogitava um projeto desse. Ele jogar um tempo aqui e depois ir para a Europa. O Girona hoje é um time que está disputando o título de La Liga, né? Então, é uma outra realidade também. Mas, enfim, tá aí. Abraço também para o nosso querido Ricardo Gomes, papai, aí, que está acompanhando a gente, que mandou esse questionamento sobre o Maurício, que inevitavelmente a gente ia acabar fazendo por aqui.